Uma casa feita de garrafas PET com telhas ecológicas. Alunos de Novo Hamburgo apresentam a ideia em feiras internacionais e ganham reconhecimento pela proposta de moradia sustentável. Telhas ecológicas e uma casa de garrafas PET. Esse foi o resultado do desafio proposto por estudantes da disciplina de Iniciação Científica da Escola Estadual Senador Alberto Pasqualini, em Novo Hamburgo. A princípio a gente viu que aqui na escola tinha um grande acúmulo de garrafas, principalmente essas mini, né? Então a gente pensou em várias coisas diferentes para fazer, como puffs, a gente pensou até em fazer móveis para uma casa. Então surgiu a ideia de por que não fazer uma casa totalmente reciclável. Definida a ideia, eles partiram para a ação. Foram atrás de materiais, sobras do que era consumido no bar da escola e conseguiram juntar 8.000 garrafas PET. Para fazer a argamassa, misturaram a areia e o cimento cedidos pela direção. Tivemos que ter a colaboração da escola, dos nossos colegas de outras turmas, né, fazendo campanhas dentro na verdade, da separação, da coleta do lixo, né, que a gente está fazendo. Separamos tonéis pelo pátio, fizemos uma campanha ali durante o ano passado para que o pessoal pudesse fazer essa separação e claro que graças a isso a gente conseguiu desenvolver hoje o que está sendo exposto aqui. De garrafa em garrafa, construíram as paredes. A madeira que dá sustentação à casa é de demolição. Vocês podem ver que a nossa casa ela tem travessas de madeira. Isso tem uma razão de ser. Os colonizadores alemães que vieram para cá, a partir de 1824, eles trouxeram junto esse estilo. Eles não tinham ferro para colocar nas suas construções, então eles faziam essas travessas de madeira que dão sustentação, que dão uma boa estrutura e elas são tão eficientes que temos muitas casas em pé ainda hoje, casas com mais de 150 anos de idade. A história se misturou com outras disciplinas que também foram envolvidas neste projeto. Nós andamos circulando por várias áreas até que eu não entendo. Eu sou professora de filosofia e ganhei prêmio em química. Eu nunca estudei química, mas nós praticamos química aqui quando fabricamos a telha. Nós estamos circulando na área da engenharia, da construção civil, estamos trabalhando física também. Matemática, eles têm que calcular a história, todas as áreas estão envolvidas aqui, então é um estudo interdisciplinar. Enquanto erguiam as paredes, surgiu a vontade de fazer o telhado também de forma sustentável. Mas como desenvolver uma telha resistente e impermeável usando apenas material reciclado? Foi aí que entrou mais uma etapa desse processo. José, nos explica como é que foi o processo até chegar à telha ideal que vocês conseguiram agora, né? Bom, o nosso projeto começou no início do ano passado, com o recolhimento dos materiais que eram descartados no colégio. O que predominou foi a caixinha de leite Tetra Pak e o isopor, dos projetos que tinham no colégio. Bom, a nossa primeira telha foi essa daqui. Essa telha aqui é 50% de cada material, 50% da caixinha de leite e 50% do isopor. Foi o primeiro teste, tanto que ela ficou um pouco irregular e apresentou algumas fissuras e infiltrações. A partir do segundo teste, que foi a telha esverdeada, a gente teve uma melhor prensagem na telha, onde ela ficou mais uniforme e ela também apresentou resultados mais positivos em questão de rachaduras e impermeabilização. Porém, ela apresentou um novo problema, a deformação no sol e a formação de bolhas. A partir disso, através de longas pesquisas, a gente achou a terceira massa, onde a gente utiliza cerca de 75% de material cartonado, ou seja, papelão, diferente da anterior que usou 75% de isopor. Essa telha tem uma função térmica, que é retirada da própria embalagem cartonada com alumínio, que faz com que a casa diminua até 8 graus a temperatura ambiente. O resultado final foi uma telha resistente e impermeável, que chamou a atenção de muita gente. Tem várias pessoas que gostaram da ideia e a gente está em conversação para patentear a telha ecológica. Temos participado de mostras científicas importantes, internacionais já, temos premiação de primeiro lugar e temos credenciamento para ir para a Bélgica.
Mas para ir à Europa, eles precisam de financiamento. A escola não tem como arcar com os custos de uma viagem como essa. E as feiras internacionais são um estímulo para essa gurizada. O aluno ele precisa sair da sala de aula e produzir conhecimento. O aluno não deve ser uma pessoa que repete conhecimento dos outros. Ele tem que produzir seu próprio conhecimento. Esses estudantes colocam a mão na massa literalmente. Aqui, o conhecimento adquirido em sala de aula é colocado em prática. Um incentivo a mais para se descobrirem novos talentos. Eu penso ser nutricionista, então esse consumo exagerado assusta, porque tudo foi tirado do consumo dos alunos da escola. Então isso dá para fazer um projeto bem legal. Pessoalmente, eu na área de química, eu não tinha nenhum interesse. Só que depois que a gente começou o projeto da telha, fez-me eu querer esse conhecimento e buscar esse conhecimento cada vez mais. Aquela questão de estar nos últimos anos de escola e a gente estar em dúvida no que vamos fazer, essa é mais ou menos uma ideia de onde dar o passo inicial, né, para nossas escolhas. Muita gente duvidava que ia dar certo, que vai cair essa casa, isso aí não vai dar certo, isso é ideia de maluco, mas a ideia de maluco deu totalmente certo. Você já ouviu falar em coworking? É um modelo que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos de um escritório. E em Porto Alegre é um local que reúne 3 propostas de trabalho com madeira. Não foi fácil encontrar um lugar amplo para trabalhar com o manuseio da madeira em Porto Alegre. Nem em Porto Alegre, nem em outros estados existe um espaço que seja tão dedicado à prototipação e à parte tanto de madeira quanto à parte de desenvolvimento de 3D. Neste galpão de 180 metros quadrados no bairro São Geraldo, 3 empresas resolveram se unir e desenvolver um novo conceito de trabalho, que envolve a marcenaria tradicional, a marcenaria digital e a impressão 3D. Vinícius é um dos 5 sócios deste espaço. Sua marca GIF desenvolve móveis sob encomenda. São objetos de linha simples e com design, que usam madeira e cores. O interessante é que os cortes são feitos tanto de forma artesanal quanto digital. É uma máquina onde você faz o projeto em computador, em software, e a máquina executa o corte. Então, ela é um marceneiro digital. Desligada, a luminária parece uma caixa de madeira, mas basta acender para que a peça fique em evidência. Feita com material reciclado, faz parte do conceito da marca Mono. Quando a gente quis resgatar um pouco daquela marcenaria tradicional, né, de encaixes e a madeira maciça, e um pouco também dessa pegada um pouco mais ecológica. Então a gente trouxe esse resgate do pallet. Essa luminária, por exemplo, é toda feita de pallet, né? A gente nem nota. Mas então a ideia é trazer um pouco dessa coisa de não ser seriado. Fernando é a última parte deste tripé. A empresa dele de impressão em 3D atende a variados segmentos. Os objetos saem em plástico, mas o objetivo é que num futuro próximo seja possível misturar materiais. A gente busca unir aqui a madeira, o produto natural, com plástico também, porque a impressora 3D ela permite fazer peças diferentes, peças únicas. Então, com a madeira a gente consegue trabalhar isso muito bem e a impressora também permite que a gente faça isso com plástico. Então, por que não unir as duas coisas? Apesar de a empresa ter apenas 4 meses, a demanda tem sido boa. Muitos arquitetos usam o serviço da Fabric Lab para tirar as ideias do papel e colocá-las em prática, produzindo um protótipo. É um espaço grande com infraestrutura adequada, as pessoas podem nos procurar para materializar esses projetos, materializar essas ideias e de repente até conseguir produzir em uma certa escala aqui com a nossa estrutura. E a gente, apesar do nosso pouco tempo, a gente está vendo que a demanda está crescendo. Então as coisas estão se encaminhando para que a gente consiga receber cada vez mais pessoas aqui dentro e de repente até elas mesmo, com algum auxílio, algum apoio técnico, conseguirem produzir, conseguirem prototipar suas ideias, seus projetos, utilizando da nossa estrutura. Você já percebeu que há cada vez mais prédios espelhados? Mas quais as vantagens de viver entre reflexos? A gente descobre no próximo bloco.
Prédios espelhados, completamente espelhados. O azul do céu ganha cada vez mais destaque no reflexo de novas construções. Mas quais são as vantagens de tantos espelhos? Cada vez mais comuns, as fachadas espelhadas são usadas principalmente em empreendimentos comerciais. Como uma película de um carro, elas servem para diminuir a luz solar dentro dos escritórios. De dentro do prédio, quem está dentro do escritório vai ficar sentado lá 10, 8 horas por dia, vai ter uma claridade maior, vai ter uma vista, vai ter um ambiente mais relaxado, no meu ver. A estética do prédio, externamente, com certeza fica muito mais para o padrão que o empreendedor procura quando é um prédio comercial. O que é um prédio corporativo, mais sério e que tende a mostrar algo muito contemporâneo. Quem tem um espaço profissional, aprova. Eu acho que o projeto, né, da clínica ficou muito harmônico com a questão da natureza, né? Deu uma amplitude à sala, associada a outros objetos de decoração, né, a cor branca. Os pacientes têm um contato com a natureza, se tem sol, se está chovendo, tem a questão das árvores no entorno, que tem bastante árvores. E eu acredito que dá uma sensação de bem-estar, só o fato, né, de estar em contato com a natureza. Os prédios com fachadas espelhadas fazem parte da paisagem de qualquer capital brasileira. Se por um lado eles embelezam as áreas urbanas, por outro, exigem certos cuidados. A posição do prédio não pode estar virada para o norte, pois a incidência solar é muito forte. Mesmo quando o empreendedor insiste que a fachada norte, porque muitas vezes essa fachada pode ser a principal do prédio, e se o empreendedor insiste muito na questão de que tem essa fachada espelhada, então daí a gente parte para o tipo de reflexão do vidro a níveis mais altos, né, com películas mais potentes e que possam refletir tanto os raios UVA, UVB e realmente evitar com que tenha tanto calor entrando para dentro do prédio. Se o edifício for mal construído, pode provocar danos. No ano passado, em Londres, parte da lataria de um carro de luxo foi derretida devido à incidência do sol, que foi refletida diretamente para o carro. A forma, o shape do prédio montou uma lente convexa. E o que acontece? Tendo essa curvatura, o sol bate no perfil do prédio, que é convexo, e ele converge todo em um ponto só. E esse ponto, por acaso, era uma vaga de garagem que estava a 2, 3 quadras do prédio. O que acontece? A temperatura aumenta muito nesse ponto e acaba derretendo, né, o que estiver na frente. No caso, era um carro. Outro ponto de controvérsia em relação a este tipo de empreendimento é o fato de que muitas aves morrem porque confundem as torres com o céu. Uma solução encontrada foi a colocação de adesivos em formato de outros pássaros. O que acontece? O pássaro que está voando, para ele, na visão dele, é uma sequência do horizonte. Mas se ele vê a imagem de algum outro pássaro na fachada, ele já considera que tem algum obstáculo na frente dele. Então ele pode desviar disso. Isso é uma opção a ser feita. Duas duplas foram as grandes vencedoras do desafio Império Persa. Manuela Pereira e Joana Deike, e também Juliana Mota e Priscila Viegas, saíram com um prêmio desta iniciativa promovida pelo Império Persa Home Design, loja especializada em móveis e tapetes importados. A ideia foi lançada em outubro e movimentou 10 escritórios de arquitetura de Porto Alegre. Cada um recebeu um tipo de tapete, que deveria ser usado para montar um ambiente inusitado. 6 jurados avaliaram a decoração e a criatividade usada pelos arquitetos, entre eles a apresentadora do Imóvel Class TV, Lúcia Matos. Além dos jurados oficiais, o público pôde participar com o seu voto. As fotos e os vídeos com cada ambiente foram publicadas nas redes sociais do Império Persa, e as mais curtidas e compartilhadas tiveram peso na definição dos vencedores. A noite de premiação ocorreu em 25 de novembro. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem. Tenha um ótimo domingo e até lá!